Olá, meus irmãos, que a paz do nosso bom Deus esteja com todos. Que Deus possa nos abençoar cada dia mais, livrando-nos de todos os mal, para que nós possamos cada vez mais se alegrar na palavra de Deus, né? Bem, pessoal, estou trazendo aqui mais um vídeo. O vídeo de hoje está sendo gravado aqui no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9. E esse vídeo está sendo gravado a pedido do irmão Val, lá da cidade capital, né, do Recife, com a irmã, esposa dele, Terezinha. Que Deus abençoe a vocês. Também a filha dela, Elisângela, que Deus dê muita saúde e paz para vocês. Que bem, irmãs e irmãos, eu espero que vocês peguem a Bíblia de vocês para nós tirar nossas dúvidas juntos, porque lendo com a Bíblia aberta na hora é melhor do que você só ouvir eu falar. Só leia, porque aqui eu não sou pastor, já deixei bem claro, não sou pastor, não sou um estudioso da Bíblia, mas eu gosto de ler como está escrito. E não tem coisa melhor do que a própria Bíblia interpretar ela mesma. Aí nós vamos saber agora se Elias está vivo no céu, corpo e alma, como eles dizem, como as denominações ensinam. E muitos vídeos no YouTube também dizendo que Elias está vivo no céu e subiu ao céu, Deus tomou ele com vida ao céu. Aí nós vamos ver e comparar o que a Bíblia diz, o que o próprio Jesus Cristo diz, com o que os homens ensinam. Vamos lá? Abram sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Vamos lá, pessoal. Diz assim, versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Tomado. Já vai uma versão aqui. Aí diz assim, ó. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me veres, quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me veres, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Nós vamos parar por aqui. Aqui é onde eles se firmam, que com essa versão aqui, Elias subiu ao céu num carro de fogo. Aqui está deixando bem claro que realmente subiu ao céu num carro de fogo. Mas vocês vejam em outras versões que não vai estar desse mesmo jeito. Então aí tem algumas diferenças. Mas não vamos ficar só nessa diferença, porque aqui está falando uma coisa, de subiu ao céu, foi tomado, outro canto transladado, então por aí vai uma certa diferença entre escrita. Mas eu acredito mais em outras versões que vai falar sobre isso aqui. Então nós vamos para outro livro para que deixe bem claro aonde Elias está. Se ele realmente está no céu vivo ou não. Então nós vamos agora para o livro de Hebreus. Acho que é o livro de Hebreus 11. O livro de Hebreus 11 nós vamos ler, que é um livro muito interessante. Cheguei aqui, ó. O livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos começar daqui do versículo 1. Vamos começar do versículo 1, que é para ir abrindo a mente. Nós não vamos ler um versículozinho, não. A completação de Elias, aonde está Elias, Moisés e Enoque. Eles afirmam que estão vivos no céu, mas nada melhor do que a própria palavra de Deus, já dentro do Evangelho, falando a verdade sobre essas três pessoas. Inclusive, até mais pessoas aqui vai falar. Vamos ler. Peguem a Bíblia de vocês. Amiguinho, pegue sua Bíblia, leia com atenção, não pare de ler, porque a importância da verdade, como está escrito, ela vai sair agora. Porque uns pegam um versículo da Bíblia, forma um vídeo de 1 hora e diz assim, assim, tal, Elias está no céu, Elias foi levado para a glória.
De maneira nenhuma, a Bíblia não cita isso. E primeiro, para ele ter subido aos céus dos céus, é aonde Deus cita. Mas só foi ao céu. Então, vai passando um redemoinho ali no céu. Nós temos isso várias vezes a falar, né? Chega se aproximando, o céu está escuro, vai cair muita chuva. Veja, o céu dos céus ninguém vê, mas o céu nós sempre vê, né? Que é o espaço literal como nós conhecemos. Então vamos lá. Hebreus 11 diz assim, Hebreus 11, versículo 1. Vamos lá, pessoal. Assistam esse vídeo até o fim. Eu peço que Deus abençoe a mente de cada um, daquele que tiver realmente a vontade de conhecer a verdade como está escrito. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não verem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Diz aqui, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quando as suas ofertas por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque, veja só, começou aqui já a primeira pessoa que ele diz que está vivo no céu. Vão prestando atenção a esses pontos, pessoal. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoado dos que o buscam. Pela fé, Noé, o segundo, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual ordenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Versículo 8 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, versículo 9, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa. Porque aguardavam a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículo 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um Elias já amortecido saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar.
Então, diz aqui, ó, todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiro e peregrino sobre a terra. O ponto, pessoal, está aqui. Eles dizem que Elias e Enoque foram arrebatados para o céu. Mas vocês viram aqui na palavra dizendo que eles foram transladados. Então, quando foi transladado, é tirado de um canto e colocado no outro. Não é tirado de um canto e levado ao céu. Porque ninguém subiu ao céu com vida, ninguém subiu ao céu com vida. Nós vamos mostrar isso dentro da Bíblia. Ninguém subiu ao céu. Porque aqui está dizendo que foi transladado. Enoque foi transladado, não subiu ao céu. Porque aqui, ó, no versículo 5 de Hebreus 11, diz assim: pela fé, Enoque foi transladado. Enoque foi transladado, não subiu ao céu, não foi levado ao céu. Igualmente, Elias não foi levado ao céu com vida. Porque para Elias ter sido levado ao céu com vida, a própria Bíblia aqui era mentirosa. Aqui estava dizendo o seguinte, ó: todos estes morreram. Nós lemos agora de quem? Primeiro, nós lemos aqui, ó, de Abel, Abraão, Isaque, Jacó, Enoque, Elias e Sara. Então, a Bíblia diz aqui no versículo 13: todos estes morreram na fé. Morreram. Se morreram, ninguém ficou vivo. Todos eles morreram. Agora nós vamos confirmar essa verdade, como está escrito, nós vamos confirmar para tirar da mente de vocês que Elias, Enoque e Moisés está vivo no céu, corpo e alma. Isso é antibíblico, porque a Bíblia não diz que eles três estão vivos no céu. Não se compara àquela visão que os apóstolos tiveram quando estavam com Jesus no Monte das Oliveiras, que eles chegaram a ver Enoque, Elias e Moisés. Ali foi uma visão. A visão é coisas que aconteceu ali, um ponto de referência que Jesus quis dizer para ele, que era a passagem ali do regime da lei se concluindo ali para a graça. Porque Moisés foi o dirigente de todo o regime da lei até chegar no ponto da graça. Então, da graça ali em diante, hoje é com Jesus Cristo. Não tem mais nada a ver com o regime da lei. Mas quem quer viver no regime da lei, não tenho nada contra. Só que a lei hoje é muito pesada para se viver nela. Então, o tema aqui é Elias e Enoque, Moisés, Sara, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui no versículo 13 do capítulo 11 de Hebreus, deixa bem claro que todos estes morreram. Então, se a Bíblia diz isso, nós temos que aceitar no que a Bíblia diz. Todos eles morreram. E quem morreu? É claro que teve o seu sepultamento. Então, nós vamos voltar aqui para a 2 Reis, pessoal, para nós mostrar uma das coisas que alguém entendeu ali, alguém entendeu que realmente Deus tinha tirado eles de algum lugar e tinha colocado em outro. 2 Reis, capítulo 2. Vamos voltar aqui em 2 Reis, capítulo 2. Aí, capítulo 2, versículo 15. Veja uma coisa interessante aqui, ó. Vendo, pois, os discípulos do profeta, os discípulos de Elias, eram os discípulos dele. Eliseu era servo de Elias,
mas tinha os discípulos que acompanhavam eles. Olha o que esses homens disseram. Eles entenderam alguma coisa diferente que muitos hoje, dos pregadores de hoje, não conhecem. Veja o que diz aqui, ó. Vendo, pois, os discípulos do profeta que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias reposa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhes disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-nos ir em procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor tenha levado e lançado em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém, ele respondeu: não os enviarei. Vejam que aqui esses homens entenderam que o Espírito do Senhor tinha tirado Elias daquele lugar que ele estava por causa da ameaça de morte de Jezabel e também do marido dela, que era o rei, e tirado ele dali para ele não ver a morte, assim como Deus transladou Enoque para ele não ver a morte. Então tirou ele dali e colocou num lugar distante, assim como aconteceu também com Filipe e o eunuco, porque o eunuco, quando foi batizado, ele logo se viu só, e Deus transladou o Filipe dali para um outro lugar, e Filipe se achou em outro lugar. Isso aconteceu o quê? Uma transladação, tirado de um canto e colocado no outro. Está lá no livro de Atos 10, se não me engano. Então é o seguinte, veja que aqui os profetas, né, o servo do profeta, diz: deixa-nos ir procurar, porque talvez o Senhor Deus tirou ele daqui, o Espírito do Senhor tirou ele daqui e colocou num desses montes. Então foi isso que Deus fez. Deus tirou ele dali e colocou em outro lugar. Só que não foi achado, porque não era para ser achado mesmo. E depois, eu acho que uns 6 anos depois desse acontecimento, Elias escreve uma carta ao rei. Como é que pode, se Elias tinha sido subido ao céu, por que Elias ia escrever uma carta do céu para o rei? Vamos aqui agora completar esse vídeo. Na verdade, nós vamos aqui para o livro de João, capítulo 3, João. Pegue aí na Bíblia de vocês. João, capítulo 3, versículo 13. Vamos lá. Aqui é onde está toda porrada, como se diz assim, ó. Pá, aí é onde mata a mentira a pancadas. Vamos lá? João 3, capítulo 13. João 3, capítulo 13. Perdão que eu disse 13. 13, capítulo 13. Mas é João 3, versículo 13. Vamos lá? Aqui é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores falando. Vamos lá. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. Glória a Deus, porque Jesus Cristo mesmo deixou uma coisa aqui bem escrita, linda e maravilhosa, dizendo que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. E o apóstolo Paulo, lá no livro dos Hebreus, quando escreveu aquela carta para os hebreus, deixou bem claro que todas aquelas pessoas do Antigo Testamento morreram. Ninguém subiu ao céu com vida, arrebatado para o céu junto de Deus com vida. Porque é impossível chegar diante de Deus corpo e alma. Isso é antibíblico, porque o céu é coisa finíssima, coisa lindíssima, coisa maravilhosa. Não entra carne no céu. No céu não cabe carne. Então, lá em Hebreus 11, versículo 5, deixa bem claro que todos aqueles morreram na fé. Morreram. Então, com certeza, morreram, foram sepultados e esperaram a vinda de Jesus Cristo
para que eles fossem ressuscitados. Bem, pessoal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que este livro tenha deixado, como está escrito, deixado a mente de vocês mais aberta, dentro da verdade, porque a verdade tem que ser lida como está escrito. Aqui Jesus Cristo diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, né? Então, que maravilha, que Deus deixou bem claro aqui na palavra dele, que jamais ninguém sobe ao céu com corpo e alma, carne, como se diz a história, né? Porque a carne tem que ser voltada ao pó, porque se alguém subir ao céu, corpo, que é carne e alma, vai transgredir a própria palavra de Deus. Tu és pó e ao pó tornará. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos com muita saúde e paz, e até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.